Bem-vindo a mais um podcast da Cote Informática. Hoje estou aqui com o mestre Sérgio Mendes. Prazer, tava demorando a voltar aqui, hein, Já estava Sérgio? na hora, né? Apesar de eu ver ele todos os dias, mas Exato. assim, aqui no podcast tem um tempinho que você não vem, né? Com o Nildo, nosso aluno de Java, e Caio, também nosso aluno de Java. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, Tudo Sérgio? bom, Fê? Como é que você Tudo tá? E aí, bom. pessoal, tudo bom? Então, são alunos do professor Sérgio, né, Sérgio? Sim, O sim. que você tem para falar sobre eles? Só tem elogios, né? O Nildo e o Caio, eles começaram a formação de Java na COT há menos de 6 meses, né? Eu acho que não tem nem 6 meses ainda que eles estão estudando. E já estão aí com altos projetos, já estão já encaminhados aí, já participando de entrevistas, enfim, já correndo atrás aí dos processos seletivos. São dois alunos hoje que já estão prontos para começar aí a trabalhar na área. E a ideia era a gente trocar um pouquinho essa experiência hoje, né? Falar um pouquinho também da experiência de vocês, do desafio que é aprender Java, né? E eu sempre falo que Java é uma linguagem que a gente sempre tem que estar estudando, porque né, é muita coisa, é muito conteúdo. E da mesma forma, né, a gente tem que estar ali preparado num espaço de tempo curto, né? Então, hoje na COT, o aluno ele pode refazer o curso durante um ano, só que eu falo para o aluno, olha, eu quero que vocês já estejam prontos para o mercado já muito antes disso. Então, era até para trazer um pouquinho também, né? A gente fala muito, né, Fê, das Sim. formações, mas ouvir também de vocês aí a experiência aí de falar um pouquinho de como vocês chegaram na COT. Vamos começar aqui, né? Então vamos lá, pro Nildo. Bom, então, eu tava na faculdade, né? Aí tava procurando algo de programação que eu pudesse ter mais contato com código, né? Na faculdade a gente não coda muito, é mais Você tá em que teoria. período? Agora eu tô no quarto. Aí é mais teoria, é mais slide, né? Então, aí eu procurei curso presencial que eu pudesse aprender com mais rápido, né? E achei a COD. E a COD, pelo que eu vi nas pesquisas, era referência. Aí eu fui, fiz aula experimental. Primeiro comecei com lógica de programação com o professor David, que foi muito bom também. Ele tem uma boa base, conseguiu transmitir isso muito bem para os alunos. Aí depois eu quis me aprofundar mais, aí escolhi o Java com o professor Sérgio, que hoje está sendo um divisor de águas na vida que eu escolhi, na carreira que eu escolhi, né, para ser programador. A sua experiência antes do curso era só o que você tinha visto na faculdade? Sim, só o que eu tinha visto na faculdade. Era muito embaçado, né? Era muita teoria sem muita pouca prática. Entendi. E você, Caio, me conta, como é que você conheceu a COT e por que que você decidiu fazer depois Java? Então, eu conheci a COT por indicação, né? Indicação. Foi meus parentes, eu tenho muito parente na área. Eu fui perguntando para eles, eu queria um lugar harmônico, né? Pudesse estudar, pessoas estivessem contribuindo junto comigo. Eu, pelo menos, eu tento fazer sempre equipes, né? Tento ali, eu convoco algumas pessoas, faço um projeto para a gente trabalhar junto. Então, eu queria um lugar especificamente assim. Pelo menos para a COT aqui para mim, eu pedi a Deus exatamente o que tá acontecendo, né? Que é esse povo unido para construir um futuro melhor, assim, né? Eu fui por indicação, então. Os melhores dos meus parentes que já estão na área me indicaram a COT. Muito bem. E você já programava antes? Eu cheguei a fazer um estágio com um primo, aí fiquei um tempo, comecei a faculdade, aí passou uns 2 anos, comecei outro estágio, aí que eu comecei a procurar um curso para formação, né? Para ensinar de verdade. E E você aí, programava em que antes? em Java mesmo, Em sempre foi em Java, sempre Java. foi Java. Queria sempre me Legal. especializar no Java, né? Aqui que eu descobri o Angular, né? Na Aham. COT, né? Que eu descobri o Angular. Aí eu No também full gostei stack bastante. Java, né? Fiquei full stack. Muito bem. E você tinha algum receio, alguma insegurança antes de fazer o full stack? Não, não. Não? Pra Você mim, só queria se aprimorar mais, né? pra mim, eu tô aberto a todas as tecnologias. Tudo. Eu quero fazer a parte de mobile agora, né? Pra poder concluir tudo. E depois ainda fazer o arquiteto pra conseguir fazer a parte de freelancer também, né? Fazer para todo tipo de público, né? Para corporativo. Minha experiência até o momento são de forma corporativa, né? Que eu trabalhei para instituições grandes, mas o que eu quero também fazer é para full stack. Pegar, depois desse curso do arquiteto,
eu vou conseguir saber certinho como que sobe na nuvem, escolher os melhores provedores. Uhum, entendi. E me conta, você tinha algum medo antes de começar o curso de full stack? Como é que era esse cenário aí? Então, o Ainda mais Java Java, né? Porque Java é aquela linguagem assim, ou o é, povo ama ou odeia, né? o Java é o terror da galera que tá iniciando, né? Porque na faculdade o Java que é passado pra gente é aquele Java antigo, né? Então, a galera já tem esse medo. Aí, mas quando eu vim pro curso, né, eu tinha esse medo, eu fiquei na dúvida de Java, ou fazer o full stack de JavaScript, ou até de C Sharp, né? Mas aí eu falei, não, vou pro Java, o professor David me orientou, o professor Sérgio também me orientou, que com Spring, né, seria outra coisa, seria totalmente diferente do que a gente já tinha visto. O Spring, ele facilita muito, né? Ele otimiza muito algumas funções do Java. Então, ficou muito mais fácil, ficou muito mais intuitivo. Aí aquele medo, aquele receio foi se afastando. Ah, muito bem. Tem alguma pergunta aí para fazer para eles? Não, então, aí eu vou fazer aquela pergunta, né? O que que vocês acharam, assim, perguntar para cada um, né? O que que vocês acharam de mais desafiador do Java? Não vou falar difícil porque não tem nada fácil, né? Mas o que que vocês acharam, assim, que, poxa, e essa parte aqui do curso foi a parte que eu penei mais, eu ralei mais. E o que que vocês se surpreenderam do tipo, pô, eu não achava que isso fosse tão fácil de fazer. Ou seja, o que que vocês acharam que foi muito difícil, o que que vocês acharam que foi muito fácil? Quer falar, Caio? Cara, a parte mais fácil, que eu achei que era difícil, é o Docker. Uhum. Pô, ele é sensacional. Quando você consegue subir tudo e tá tudo lá, rodando, bonitinho. Parece difícil, né? Se conseguir fazer, deixar lá, é difícil, parece difícil. E o que eu achei que era fácil, e o que é difícil é o RabbitMQ, que é a questão de mensageria. Essa parte aí é complicado, velho. Eu vou botar as palavras do Caio é minha, né? Eu achei que a questão de mensageria seria fácil, mas tem tem uma estrutura ali muito ampla que pode ser abordada, né, a fundo, que é gigante o mundo da mensageria, que a gente pode alcançar, né? Então eu pensei que seria uma coisa simples, mas realmente é difícil você conseguir abordar tudo que tem ali dentro. E no caso dos annotations, eu pensei que, cara, isso vai ser difícil decorar esses annotations na linguagem, mas depois quando tu pega as manhas ali, quando tu pega a prática, tu vê que facilita muito, né? Quando entra o Spring. O Java eu pensei que seria difícil. Quando entrou o Spring, ficou muito mais tranquilo com os annotations. Bacana. E vocês imaginavam que era tudo isso que vocês tinham que aprender hoje para começar uma carreira na área de desenvolvimento? Porque geralmente o aluno, quando ele chega na COT, ou ele veio da faculdade, né? Ou ele tentou começar e começou a estudar por conta própria. Mas aí quando ele faz o developer, e aí ele começa com orientação a objetos, aí dali já vai para desenvolvimento de microserviços, de API. Aí começa a vir tudo, né? Começa a vir banco, Docker, arquitetura, autenticação, mensageria. Aí ele começa a falar, caramba, né? Vocês tinham Você imaginava que era tanta coisa assim para começar a entrar na área de dev? Como é que foi essa percepção assim de vocês? Cara, quando eu comecei aqui no curso, depois que eu descobri que podia fazer durante um ano e fazer todas as turmas, foi muita informação ao mesmo tempo, né? Uma Uhum. semana seria mais ou menos 5 aulas, né? Durante a semana, assim. E são 4 horas. E às vezes a gente saía de noite, né? 10 da noite e já começava, emendava uma às 9 da manhã. Aham. É aquela parada, né? A gente via tanta coisa de noite, bugava. Aí a gente dormia, esquecia tudo, eu já voltava às 9 da manhã, recomeçava aquilo. É o mesmo assunto, né? Porque como são várias turmas, e isso ajudava muito, ajudou muito isso aí. E, pô, é uma embolação, é muita coisa, cara. Quando eu tava lendo todas as coisas que o curso oferecia ali, eu achei que em 96 horas não daria tempo. Entendeu? É muita coisa. Isso é interessante, porque é uma das objeções que eu tenho quando eu atendo o aluno, né? Isso que eu ia Eles falar. leiam a ementa e falam assim: nossa, em 96 horas eu vou aprender isso tudo. Eu falei: então, a gente vai entregar esse conteúdo todo, passo a passo, em 96 horas. Só que a gente já percorreu o caminho. Se for a primeira vez que você for percorrer esse caminho, você tem a possibilidade dentro da COT de fazer em outras turmas, em paralelo ou depois, quando você termina a primeira, refazer o curso, né, durante 12 meses.
quanto mais você tem contato com Java, ou com C Sharp, ou com Python, mais rápido você aprende. Então, essas imersões que eu falo, que né, tá aberto para todos os alunos, mas nem todos têm essa garra mesmo, essa disciplina de fazer. Faz a diferença. Faz a diferença para o network entre os alunos, faz a diferença para a tua curva de aprendizado, faz a diferença total para tudo. Então é muito bom ouvir que, né, em 2025 ainda tem gente que chega na COT e faz imersão. É. Porque a proposta é essa, né? A gente está ali para isso. É o que mais a gente gosta. Antigamente a gente tinha muito aluno que fazia isso, né, Sérgio? Exatamente. Agora a galera fica meio preguiçosa de vir presencial. Pô, no início aí eu fiz questão de vir sempre presencial. Aí foi passando o tempo que eu vi que, como eu já tinha uma noção e conseguia fazer sozinho, aí eu comecei a fazer em casa, comecei a praticar. Porque é aquela coisa, né? É como são 3 turmas, são 3 aulas do mesmo assunto. Pô, ajudava muito a fixar, entendeu? A semana inteira era só mensageria. Caraca, velho. Isso aí me dava um up gigantesco, entendeu? Uma semana inteira só de testes unitários. Porra, ajudava muito, ajudava muito. E é aquela coisa, né? Como é muito conteúdo em 4 horas. Aí você esquece, dorme, acorda, aí vai de novo. Aí você refaz tudo aquilo, aí começa a fazer sentido, né? Você começa a conversar com você mesmo, explicando para você mesmo aquele assunto ali. Da terceira vez, a gente vai começando a fazer na nossa regra de negócio própria, né? A gente vai pegar um projeto qualquer e introduz a mensageria. Então, tem uma diferença muito grande, né? Você saber para passar na prova e você dominar aquele assunto ali, entendeu? Pelo menos eu sinto que quando eu estava refazendo várias vezes todas as turmas, eu dominei aquele assunto ali. Isso é muito importante, porque uma coisa que eu falo muito, né, Fernanda, que hoje as coisas são muito faladas, mas são pouco feitas. Então, às vezes, você vê a galera que fala, né, às vezes de um assunto, mas faz aí, entrega aí pra mim, foi o que você falou. Muitas das vezes você vai ver muito candidato, às vezes, na vaga, que ele sabe explicar o que é uma mensageria, mas faz uma, constrói uma. Fala de como você vai resolver um problema de arquitetura usando mensageria. Me mostra uma funcionando. Esse é o gap. Esse que o mercado hoje tem problema de encontrar, entendeu? E aí, por isso que é importante, foi o que você falou. O aluno que consegue, né, que tem essa disponibilidade para ficar na COT, numa imersão, assistindo Java. Poxa, o Caio e o Nildo, eles ficavam de segunda a sábado na COT. Eles só não ficavam domingo porque eu não estava dando aula de Java domingo, senão eles ficavam, entendeu? E o que que acontece? Eu consigo ver nesse curto período de tempo, vocês têm menos de 6 meses aqui, que é menos do que um período de faculdade, o quanto vocês hoje estão muito bem aí programando, construindo. A gente vai falar também dos projetos que vocês estão fazendo com os outros colegas. É que não dá para trazer todo mundo aqui de uma vez aqui no podcast, mas a gente tem muitos alunos que estão estudando junto com vocês já estão com projetos, já estão com o LinkedIn criado. Teu GitHub tem quantos projetos, Kai, lá? 50, mais 50, mais 50. Deve ter Exatamente. alguns E o 30 e teu, poucos Nilda? públicos. Eu tenho uns 20 e poucos. Exatamente, exatamente. E isso eu acho que o fato da gente estar estudando presencial, da gente estar todo dia. O Caio ele ficava presencial de manhã até de noite. Aí depois ele começou a alternar. Ele ficava online num dia, no outro dia ele vinha presencial, porque ele vem de longe, ele vem de Mangaratiba. Mangaratiba. Então, assim, mas isso é importante, porque isso faz com que você vivencie aquilo ali todo o dia. É Todo como dia. uma imersão de línguas, né? Assim, quando você quer ficar fluente numa linguagem, uma língua, e você pode morar naquele país, né? Você vai ter contato com aquilo de manhã, de tarde, de noite. Então você vai aprender mais rápido do que as pessoas que ficam lá, sei lá, 2 vezes na semana, a vida inteira, fazendo algum idioma por aí. Os alunos novos, agora que estão entrando, né? Eles têm esse mesmo pensamento, né? Pô, 96 horas não vai dar pra aprender tudo. Aí eu falo pro pessoal, cara, vê primeiro pra tu ver. E é uma coisa totalmente diferente. Dá pra fazer tudo em 96 horas, mas você não vai aprender tudo em 96 horas. Você vai ter que refazer o curso. E a COT, ela tem essa disponibilidade para você refazer o curso durante um ano, quantas vezes você quiser durante um ano. E isso que ajuda a gente, né? A gente pode entrar em uma turma, 2 turmas e refazer. Quem tem disponibilidade de tempo vai poder refazer 3 turmas juntas e vai aprender com muito mais facilidade, com muito mais velocidade que quem só pode fazer uma vez, né? Então a pessoa tem um ano para poder refazer o curso, quantas vezes ela quiser, e praticar. O que leva à perfeição é a prática. O que eu acho legal é que vocês são referência para os alunos novos. Então, por exemplo, a turma que vocês estão refazendo hoje, eles estão fazendo pela primeira vez.
Então vocês passam essa segurança para eles. Falam, olha, gente, fiquem calmos. Vocês vão conseguir absorver tudo isso. Mas para absorver tudo isso tem que fazer o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo, que é estudar todo dia, toda hora. Tanto que a galera da turma que vocês estão refazendo, a galera nova, eles estão assistindo a aula sábado, eles entram online de noite para rever a mesma aula. Vocês é que estão influenciando isso neles. Porque eles veem vocês aí voando nos projetos e falam, cara, eu quero ser igual a esses caras. Só que para eu ser igual a esses caras, eu tenho que fazer o que os caras estão fazendo. Então tem que ficar direto. Então você vê que hoje a turma nova está contaminada né, do bom sentido pelo exemplo de vocês. Influenciado. Entendeu? É isso. E assim vão ser com outros alunos e com outros, e a roda vai girando. É isso aí. É isso aí. Sempre subir no nível. Então, e é legal porque você vê, né? Nesse período, por exemplo, eu lembro que a gente. Esse ano a gente teve aqui no Rio Innovation Week, né? Que é aquele evento que teve lá no Per Mauá, né? E eu lembro que a gente estava em aula, aí a Fernanda me mandou um link e falou, ó, tá com o ingresso aqui de graça. Aí eu passei o link, a gente se inscreveu. E aí, pô, a gente, né? Vocês dois foram todos os dias no evento, né? Foi todos os Todos os dias. Vocês querem falar um pouquinho como é que foi também? Assim, o fato de vocês estarem estudando e poderem ver coisas lá que faz sentido com o que vocês estão estudando. Foi o primeiro evento de tecnologia que eu fui, né? Então, para mim foi muito gratificante, foi muito inovador. Várias coisas diferentes para conhecer e da área que eu estou estudando. Então, é muito motivador, né? Conhecer pessoas da área, conversar com elas, entender os projetos que elas estão fazendo. Várias startups no início ali começando, poder conversar com cada pessoa ali, entender a ideia dos projetos delas. Foi muito desafiador e muito legal. Eu saí de lá totalmente motivado para criar meus próprios projetos e continuar estudando. Eu lembro que você visitou, né, todas as startups que estavam ali para conseguir, né, conversar, fazer network e tal. Isso. E assim, e tá dentro do ecossistema, né, de educação que abre esse acesso, né, para eventos e tal, faz uma diferença, né? Porque assim, você contou, eu não sabia que foi seu primeiro evento na área de tecnologia, né? Ali você viu que é possível pessoas igual você a construírem um software, né, e se tornarem uma startup. É claro que a gente sabe disso, o mundo tá aí cheio de prova, mas é diferente de poder conversar lá com o cara que era o dono da startup, né, que vocês tiveram essa chance lá na Renovation Week, no stand lá, no galpão que a gente estava, Sim, né? daqui a um tempo tu vê que aquela startup que você conheceu, se daqui a um tempo der certo, evoluir, aí tu vai ver ela gigantesca e vai falar, caraca, eu peguei essa startup aí no início, eu conheci a ideia no início. Pô, é muito legal, muito bacana. Legal. Maneiro. Eu admiro muito o que ele fez de passar em todas. Eu não fiz isso no Rio Innovation Week, eu passei só em algumas, ele foi em todas. Ele É foi. surpreendente, ele foi em todas. Eu peguei como exemplo, no outro, que foi o Dev Day, fiz questão de assistir talvez menos palestras e conversar com todas as pessoas. Eu passei um por um e vi os projetos deles. E usei até a ideia deles no meu próprio projeto. Assim, foi um exemplo muito bom. Como você falou agora, né? Subiu o nível. Ele deu um exemplo muito bom, que ele passou de todas as coisas e eu fiz o mesmo. Isso aí. E pode falar, Felipe. Não, que é muito legal isso, né? Porque assim, você é sobre você estar convivendo ali, né? Um aprende com o outro, um contribui com o outro. Não é só sobre estudar Java, né? É sobre estudar Java e crescer junto. E eu tenho certeza, assim como em outros alunos que já passaram pela COT, de outras turmas, enfim, de anos atrás, a relação que vocês estão estabelecendo, quando tiver vaga numa empresa que o outro, né, veja, vai lembrar um do outro e vai puxar, entendeu? Porque assim, vocês estão construindo essa amizade, né? E até para abrir uma startup. Porque já tiveram algumas startups que nasceram dentro das turmas da COT. E que foram vendidas e viraram outros projetos, mas que o projeto nasceu ali dentro. E então, assim, a gente tem até caso, né? O Rafael, que agora eu não sei nem mais qual empresa que o Rafael tem, que ele já vendeu 3. E o Rafael, ele é fora da curva, né? É de C Sharp, né? Ele começou a primeira startup dele dentro da COT. A própria Nanda, que eu já fiz o podcast com ela, a primeira startup dela foi dentro da COT. E assim, a Nanda também já está na 6ª empresa. Então, assim, o cara da startup, ele faz a empresa para vender, entendeu? Então,
Assim, bora pegar. A gente vai falar depois, né, assim, num outro podcast sobre o projeto que você está desenvolvendo com outros alunos da COT. E eu queria saber por que que você não está engajado nesse projeto. Não É, te convidaram, foi isso? Eu questão de convido todo tempo. mundo. Eu fiz Questão de tempo. o grupo no Discord, Cote Aulão. Aham. Eu convido todos. Faço questão de estar sempre mandando mensagem para todo mundo. É, e dando o serviço, né? Como se fosse um serviço real Aham. mesmo. Ó, só, vou fazer um projeto aqui, nessa regra de negócio, cada um faz uma parte, faz isso aqui, faz aquilo ali. Eu chamei o Nildo. Só que como ele trabalha de noite, e normalmente eu tô Entendi. sempre de noite, aí ele não aparece muito. Entendi. Questão de tempo. Trabalho de noite, aí o horário que eu tenho é curto, né? Entendi. E- Aí, de repente, pega alguma coisa para fazer, É. né? Vai que vira unicórnio essa startup aí. É, é. Né? Tá vendo? E deixa eu fazer uma pergunta, galera. Assim, vocês agora estão numa fase. Vocês estão estudando, vocês não vão parar de estudar nunca, né? Java, cada aula eu sempre invento alguma coisa para. Vocês sempre falam assim, pô, certo, tu não tinha falado isso antes, não, entendeu? Mas vocês estão numa fase agora que vocês já estão começando a procurar vagas e se inserir no mercado. E aí eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho disso, como é que tá sendo essa experiência, falar para a galera que está assistindo o podcast, assim, o que que eles têm que fazer, além de estudar muito, mas para poder começar aí a procurar vagas e participar dos processos seletivos. Se falasse um pouquinho dessa experiência que vocês estão tendo. É, questão de vaga, né? Vocês vão receber muito não. Muito não mesmo, e é normal. Você tem que aprender com cada não que você recebe e melhorar a sua postura para próxima entrevista que tu for fazer. Isso é normal. Receber não faz parte do processo. A questão é você manter a constância no estudo. Não adianta você, vou estudar só no dia da minha folga, vou estudar 6 horas no dia da minha folga, que você não vai aprender. Porque você tem um determinado tempo para conseguir consumir aquele conteúdo, para absorver. Então é melhor você estudar 1 hora por dia, se você só tem 1 hora por dia para estudar, estudar todos os dias do que você estudar uma vez na semana. E então a constância leva à perfeição. A prática, você vem ali todo dia 1 hora, 2 horas. Se você tem pouco tempo e trabalha, assim como é no meu caso, né, que eu trabalho, então eu pego o tempo que eu tenho, que é 2 horas, 3 horas por dia no máximo, e eu estudo do que ficar estudando uma vez só na semana. E em questão de entrevista, cara, se inscreve. Não tenha medo. Não tenha medo. Tu vê lá os requisitos lá, né? 20 requisitos. Mas eu só sei 5 daqueles. Se inscreve, cara. Tu sabe 5. Pode ser que o colega teu que se inscreveu só sabe um e ele tá se inscrevendo também. Então você tem que se inscrever e participar dos processos, que vai fazer parte do seu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, da minha parte, eu tento me inscrever em quase todas, deixando sempre minhas redes movimentadas, né? O pessoal diz que, entre aspas, né, farmar status. Fazer conexões, conversar com as pessoas, sempre mandando mensagem para as empresas. Eu sempre me inscrevendo em todas. Em questão do domínio da matéria, né? Eu tô vivendo isso aqui. Então, eu não sei quantas horas eu fico estudando, porque eu só faço isso mesmo. Então, o que eu não faço é ir pescar. Eu vou pescar e volto e programa. Vou pescar, volto e programa. Então, eu não sei quantas horas. Eu tô vivendo só isso aí. Entendi. Não dá pra dizer. A questão também é o não, né? O não assusta muita gente e desanima, né? Eu já fiquei desanimado várias vezes quando recebi não, mas depois eu fui entender que quando você consegue entender que aquele não veio pra você e você tem que aprender a transformar aquele não em um sim, pô, por que que eu recebi aquele não? Às vezes o feedback vem automático de mensagem, né, que o recrutador manda, porque são muitos inscritos e não tem como dar atenção para cada pessoa. Mas aí você retorna aquela mensagem, procura o recrutador no LinkedIn, manda uma mensagem, pô, por que que eu não passei? Procura saber, pede um feedback mais detalhado, talvez o recrutador vai ter um tempinho ali, vai te responder, e você vai conseguir melhorar aquilo para a próxima oportunidade que você tiver. Tu tem que aprender a transformar o não em um sim. Exatamente. Muito bom, muito bom. E LinkedIn, o que que vocês estão fazendo hoje de movimento no LinkedIn para poder atrair mais a atenção aí dos RHs, dos recrutadores? Fala um pouquinho para a galera também pegar umas dicas aí com vocês. Então, eu começo falando porque eu acho que eu já tô inserido nesse LinkedIn, né? Já tô como pró LinkedIn, que é fazendo sempre aquela divulgação de publicações.
Mas é aquela parada, né? Você faz uma publicação para movimentar a sua rede. E algo da sua matéria ali, daquele seu conteúdo, algo construtivo para cada um, sempre movimentando. Porque além de se inscrever, eu preciso também atrair aquela vaga, aquela pessoa que quer me recrutar. Então, manter o meu LinkedIn movimentado, isso aí para mim é todo dia. Todo dia eu faço pelo menos 4 publicações. Do Java, né? Java, Angular, tudo, as matérias que a gente começa no curso, né? A gente pega os documentos da aula e já cria um post para movimentar algo engraçadinho, algo bobinho, mas às vezes traz aquela pessoa que você precisa, a pessoa certa ali, né? Às vezes é limitado. No LinkedIn lá, eu todo dia faço 100 inscrições, vagas na minha área. Mas ele bloqueia, né? Depois de 100 você já não pode mais. Mas a questão quando você faz as publicações é ilimitado o número de pessoas que você pode alcançar. Pelo menos eu tô agora com o meu LinkedIn tendo, cada mês eu consigo 1 milhão de acessos às minhas publicações. De visita, eu tô conseguindo 1.000 por mês. Então, são muitas pessoas. E se eu contar só as que eu me inscrevi, talvez não chegou a esse nível de pessoas que viram o meu currículo. Mas as pessoas que chegam por meio do acesso ao meu LinkedIn é bem maior. É bem maior. Tem muito mais pessoas, entendeu? Então, você tem que estar sempre atraindo as vagas. Muito, muito mais fácil, pelo menos eu acho, é arrumar um trabalho assim, né? Exatamente. O LinkedIn é a tua vitrine, né, profissional, né? Então, tu tem que postar as coisas que vocês estão estudando, tem que mostrar seu desenvolvimento lá, como no GitHub também, que tu vai colocar o código, né? No LinkedIn você vai mostrar aquilo ali de uma forma mais visual, vai tirar um print, uma foto da tela dos códigos e o processo que você tá e aonde você quer alcançar aquele projeto. E fazer conexões com recrutadores, tech recruiter. No começo, eu não conhecia muito de LinkedIn, né? Eu nunca fui tão bom assim de rede social, mas eu contratei uma profissional para mexer no meu LinkedIn. Ela organizou tudo e agora eu vou mantendo aos poucos, né? Então, tem que ter uma foto de perfil boa, né? Profissional, tem que ter uma capa de profissional também, que vai chamar as palavras-chave ali, você colocar ali no título ou no sobre mim também, você colocar as palavras-chave que o Tech Recruiter ele vai procurar a palavra-chave da vaga. Aí tem que estar lá dedicado porque vai aparecer você para eles quando a gente for procurar, né? E as postagens, né, como o Caio falou, sempre tá ali presente, né, postando algo da sua área, comentando também em postagem dos outros, que também gera discussões, né? Então, isso faz o teu engajamento ficar maior. Bacana, bacana. Eu gosto muito de criar relacionamento mesmo dentro do LinkedIn, né? De vocês procurarem serem mais estratégicos. Eu sempre dou essa dica quando eu tenho a oportunidade de conversar com os alunos, de você ver as empresas que você tem interesse em trabalhar, verificar se tem ex-cote lá dentro, pedir amizade para esses ex-cote, né? Que ex-cote porque passaram pela cote, né? E não estão estudando no momento. E tentar ter contato com eles. Porque muitas das vezes eles podem ajudar nesse processo seletivo. Porque dependendo do tempo que eles estejam dentro dessa empresa, talvez seja eles que demandaram a vaga para RH, né? Porque a gente está falando de pessoas que podem ter estudado há 19 anos atrás na COT, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e eles estão, né, com equipes de desenvolvedores hoje. Então, estrategicamente, eu acho muito legal isso, sabe? Você, assim, olhar, quero trabalhar em quais empresas? E tentar construir ali, né? Porque provavelmente vai ter alguém no time lá que passou pela COT quando a gente fala de empresas no Rio de Janeiro, né? Porque a gente já formou aí mais de 10 mil alunos para o mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Então, é grande a chance, né? Que o mercado do Rio é muito pequeno, comparando com os outros cenários, né? Sempre que eu vejo alguém lá que já estudou na COT, eu já faço conexão na hora. Mas essa não é só, né, ali na conexão, mas vai no privado do cara, conversa com ele, cria relacionamento de verdade. Entendeu? Porque o problema da rede social é isso, né? Você sai se conectando com um monte de gente, mas assim, cara, sei lá, se eu recebo o meu LinkedIn ultimamente anda um pouquinho mais movimentado. Não sou muito boa de rede social, não. Graças a Deus, a Rita me ajuda no Instagram, que eu compartilho o que ela cria. É, mas assim, no LinkedIn eu comecei
a movimentar muito pouco ainda para o que eu quero. Só que assim, eu tô tendo pessoas querendo se conectar comigo, né? E aí eu aceito a conexão ali, mas assim, aqui não vem conversar comigo no privado ali, né? Me manda uma mensagem para falar qual é o objetivo de estar se conectando ali. Cara, eu só aceito e vida que segue, entendeu? Então, assim, que seja um por semana, sabe? Mas faz contato de verdade. Não adianta se conectar por volume. Tem que criar relações de verdade. Porque, assim, vamos supor que hoje esse cara não tenha nenhuma vaga lá, não tenha nada e tal. Mas quando ele tiver, porra, de repente ele lembra de você. Né? Porque aí depois, ele te conhecendo genuinamente ali, né? De repente, quando tiver uma vaga e se você cria visibilidade através dos posts, isso vai aparecer para ele vai lembrar de você e falar, porra, aquele cara, será que ele já tá alocado? Entendeu? Pô, vem falar comigo, cara, é da Cote, que não sei o que, entendeu? De repente, ninguém sabe. Você cria mais chances. Chances verdadeiras, no meu ponto de vista. Criar uma conexão real, né? Mandar mensagem e falar, pô, estudou na Cote também. Tô estudando Pô, aqui. estudou com quem e tal, pô, Bacana, entendeu? bacana. Anotado essa dica aí. Já vou começar hoje. Eu já fiz uma lista das empresas que eu queria trabalhar. E fui chamando uma por uma e fui mandando mensagem. Cada post delas assim, mandava, ô, me contrata aí. Mas essa ideia de ex-alunos, gostei muito, eu vou fazer isso aí. Faz, porque assim, tem uma parada no LinkedIn que assim, não é. Que no teu caso, Caio, assim, eu vejo o teu movimento lá dentro. E aí, assim, é muito legal que você cria muita visibilidade. Só que, assim, eu, se fosse te contratar, queria uma pessoa séria. Mais séria. Entendeu? Uhum, Você tá fazendo um movimento maravilhoso de criar visibilidade. uhum, E aí, assim, quando você chega pro RH e fala, e aí, me contrata aí, entendeu? uhum. Em várias empresas, eu não sei como é que esse RH recebe isso. Que a galera do Como que você RH, faria então? eu procuraria de outra forma. Entender a empresa, mandar uma mensagem no privado, falar, poxa, olha, tá aqui meu currículo, entendi que, poxa, a tua empresa tem, né? Eu me identifiquei com a sua empresa por isso, por isso, por isso. Gostaria de estar sendo, né, avisado se tiver uma vaga disponível. Uhum, Uma coisa mais séria, né? Porque ali é uma rede profissional. uhum. Entendeu? O LinkedIn, ele é mais sério, né? Ele não... Eu não vejo esse tom. Mas, assim, o teu movimento é maravilhoso, porque, assim, você consegue aparecer para todo mundo. Sim. E aí, assim, qual é a imagem que você quer passar? Normalmente a mensagem que eu mando é, ô, dá uma olhada no meu perfil, queria trabalhar com vocês. É só isso que eu mando. Não sei se isso tá meio informal. Podia melhorar um pouquinho também, né? Eu acho que você tem que, assim, falar sobre a empresa do outro. Eu recebi uma mensagem foi até no meu Instagram, hoje de manhã, que eu achei interessante. Primeiro que ela virou e falou assim, oi, Fer. Aí eu falei, gente, me conhece da onde? Foi meio íntima já, né? Oi. Poxa, dei uma olhada no teu perfil e no da Cote e gostei muito. Te ganhou já. Eu dei atenção à pessoa. Porque geralmente, quando eu recebo esse tipo. E o que ela era? Ela era uma social media que queria vender o serviço dela. Só que assim, foi a primeira vez que alguém falou que viu meu perfil, viu o da Cote. Entendeu? Então, assim, ela realmente fez o trabalho de casa, que eu falo, né? Uhum. Então, assim, por isso que eu falo, não é volume, é realmente fazer aquilo direitinho, né? Não é falar com 100 RHs de 100 empresas diferentes num mês. É falar com 5, mas falar de verdade, estudar a empresa, dar uma olhada, quais são os projetos, tenta pesquisar, né? Tenta ver o que os funcionários do time de tech lá dentro tá desenvolvendo, porque vai que eles postem também. Então você fala, pô, sei lá, eles estão desenvolvendo código no GitHub que tá lá. Algum funcionário daquela empresa abriu um código no GitHub de alguma coisa que ele esteja fazendo. Sabe, fazer isso, pô, vi teu código, cara, pô, não sei o que, aprendi pra caramba contigo, pô, esse cara, ele vai te olhar, ele vai lembrar de você.
Uhum. Entendeu? É fazer de verdade, assim, criar conexões de verdade ali dentro. Tem aquela Pra estratégia mim, que, funciona mais, né? Vou fazer Eu isso aí. gostaria de ser abordada desse jeito. sim, tem aquela estratégia, né? Quando tu se inscreve numa vaga, aí tu dá uma sondada, né, no LinkedIn da empresa, vê as últimas publicações dela, pra dar uma estudada ali, pra ver qual foram os projetos que ela participou, qual foram os eventos que ela participou. Mas aí você tá falando da empresa. E o time tech ali dentro? Você consegue ver quem tá trabalhando ali? Você Consegue. consegue chegar no GitHub desses caras? Você tá entendendo? Eu tô falando pra ir mais profundo. Eu tô falando pra olhar. Tá entendendo o que eu tô dizendo, Sérgio? Uhum. Sim. Perfeito. Traduz aí. Não, perfeito, perfeito. A ideia é que assim, como você vai abordar? Porque assim, você tem que pensar o seguinte: você vai fazer conexões com pessoas, entendeu? Pessoas se conectam com pessoas. Então, você entrou numa página, por exemplo, do LinkedIn de uma empresa, legal. Foi o que a Fernanda falou, procura ali dentro. Peraí, quem é o tech lead aí? Quem é um arquiteto? Vê lá, eu tô vendo que esse cara aqui, ele tá postando coisas ali, ele é um tech lead ali dentro. Comenta a postagem dele e fala, poxa, aprendi muito com isso que você acabou de postar. De repente, se ele tiver uma abertura, chama ele para conversar. Fala, poxa, eu estou estudando, eu sou aluno da COT, que é uma escola de informática do Rio de Janeiro. De repente ele vai falar, pô, sério, eu já tive alunos aqui, profissionais aqui que trabalhavam aí e tal. E aí você vai começar a criar um relacionamento, não invasivo, mas, sabe, primeiro se mostrando como uma pessoa que está admirando o trabalho dele, entendeu? E que também tem conteúdo. Fala, poxa, isso que você postou me ajudou muito porque eu estou fazendo um projeto parecido, eu tive uma ideia assim, 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 pude usar. E aí aquela pessoa, como a Fernanda falou, ela vai lembrar de você, Até entendeu? manda pra ele, entendeu? O projeto que tá no Isso, GitHub e tal. Ali dentro do privado, né? Conversando com ele, isso. Uhum. entendeu? Porque se você não tiver conteúdo para conversar com um tech lead, nem adianta começar a É. conversa. Não é o caso de vocês. Vocês já estão mega preparados, entendeu? Se a gente começa, se vocês pegarem hoje um tech lead para conversar, vocês vão conseguir falar com ele tecnicamente e primeiro e mostrar para ele o trabalho de vocês, porque tem muito curioso também no LinkedIn, entendeu? Muita gente hoje se queima, por quê? Porque compra um monte de aula gravada, não pratica e bota no LinkedIn que é full stack no assunto, que é especialista. E não tem conteúdo, não tem nem o que mostrar. Tu vai ver no GitHub, tem meia dúzia de projetos, olha lá. Você tem 50 projetos no Git, entendeu? Uhum. Você tem quase 30 projetos no Git. Então vocês têm conteúdo para mostrar e para conversar. Então pensa nisso, se conecta com as pessoas. Porque, falo para vocês, galera, assim, tem muita empresa hoje precisando de dev. Só que assim, da mesma maneira que eles precisam de dev, eles também têm muita dificuldade de encontrar bons devs. Porque como é que você valida hoje alguém no LinkedIn? Você valida pela instituição de ensino, por exemplo, vocês estão estudando na COT, que é uma instituição que ano que vem a gente vai fazer 20 anos, entendeu? A gente é referência no Rio de Janeiro. É um curso presencial, que hoje é difícil de você ter hoje pessoas estudando presencial. E outra, vocês têm conteúdo, vocês têm projetos, vocês têm o professor que valida vocês têm a Fernanda que está acompanhando vocês todo dia também. Então, assim, isso salta aos olhos de quem está procurando dev, entendeu? Pois sabe por quê? O mercado hoje tem muita dificuldade de contratar dev que está começando como vocês, estágio, trainee, júnior, por causa da base, entendeu? Às vezes a empresa ela prefere tentar contratar um pleno, pagando mais, porque ela tem dificuldade de contratar a galera que está começando. Só que para as empresas, eles precisam muito mais de júnior, trainee, porque é a galera que vai dar volume nas equipes, entendeu? Não dá para eu ter uma equipe só com pleno e sênior. Eu não consigo nem pagar uma equipe só com pleno e sênior. Eu preciso de estagiário, eu preciso de trainee, eu preciso de júnior. Só que a galera tá chegando muito crua. A gente vê pelas faculdades, né? E não é eu fico triste falar isso, né? Porque Fernanda, a gente veio do meio acadêmico, né? Fernanda foi minha professora na época de faculdade. E hoje a gente está vendo o quanto, né, que a distância entre o aluno que tá saindo da graduação e o mercado de trabalho, como é que esse abismo só está aumentando. A COT surgiu de um trabalho de mestrado da Fernanda sobre isso, sobre esse abismo, né, Fê, entre a graduação e o mercado. Só que ele só aumenta. Entendeu? Então, vocês hoje são uma mão de obra que hoje o mercado ele vai valorizar muito, porque vocês estão começando na área, vocês são muito bons, vocês não deixam a desejar, muitas das vezes, para nenhum dev pleno. A única coisa que diferencia é a experiência, entendeu? Só que a empresa precisa achar vocês. Só que quem tem que achar vocês é um profissional, é o tech lead, é o gestor,
entendeu? Às vezes, nem o RH, porque o RH não é técnico, entendeu? Se vocês falarem direto com o líder técnico, com o arquiteto, Fazer a conexão ali dentro, entendeu? Entender quem é a galera de TI mesmo, isso. que está desenvolvendo. TI é igual, eu falo, TI é igual uma sociedade secreta, entendeu? Todo mundo ali, né, se conhece, todo mundo, um indica o outro. É igual o aluno da COT. O aluno da COT, quando ele indica outros alunos, é porque ele também foi indicado quando ele entrou no mercado. Então, assim, tenta achar essas pessoas ali no LinkedIn, porque são pessoas que vão falar, pô, legal, gostei de você. Vem aqui fazer uma prova. Aí tu pula o RH. Pula que eu digo assim, sabe? Você já tá Depois indo... vai passar para RH para ver se você é normal, né? Exato. Porque não adianta ter uma competência técnica e depois ser doido, né? Mas cara, entendeu? Então, assim, tenta criar Apesar de esses tudo vínculos. ser. A gente vai fazer visitas, né? A gente tem visita agendada que a gente vai fazer aqui com empresas parceiras e faz isso. Começa, entendeu? A se conectar com essas pessoas, entendeu? Começa a falar com eles. E é isso, galera. Como a gente falou, né? Vocês hoje estão com uma quantidade muito legal de pessoas que já tá vendo vocês no LinkedIn. Agora vocês têm que começar a fazer as conexões certas. Às vezes, uma conexão muito bem feita é melhor do que 1000, de repente, que te viu ali, curtiu, mas que não sabe E quem vocês são. entendendo assim que eu vou fazer parte da equipe de quem, né? Porque essa pergunta é o seguinte: qual é o perfil do cara de TI? Ele é muito brincalhão, gente? Ou ele é sério? Né? Quem é esse Reservado. cara? Quem é esse Reservado. cara que vai ser meu chefe? Né? Porque assim, tem um padrão de mercado. Uhum. Pode ter exceções, mas tem um padrão. Como é que eu tô me comportando no meu LinkedIn quando esse cara vê o que eu tô postando? Que não é para agradar o RH, é para agradar o teu chefe. Então você cancelaria essas publicações que eu tô fazendo, mais ou menos? Não, já tá feita. Deixa lá. Mas pararia? Não, me reposicionaria. Colocaria como? Mais técnico, Mais técnico? mais técnico. Hum. Você quer atingir o tech lead, Uhum. que é ele que vai te contratar. Ele é que te vai manter na equipe. Eu tento manter coisa. Tipo, eu compreendo que eu tô fazendo memes. Tipo assim, é uma coisa pra viralizar. Mas eu tento me manter no meu nicho. Não Sim. é realmente tão técnico como você tá falando. Quem que vai se engajar contigo nas postagens que você está fazendo? Estudantes de TI. Uhum. É eles que você quer atingir? Não é. Entendeu? Se for, ok. Você pode ter até dois LinkedIns. Manter esse com esse, se for o caso, né? Se bem que eu acho o seguinte, né? Minha leitura aqui, né? E esse é louco, né? Porque é ao vivo, gente. Tá ao vivo e a cores aqui. Se você tem tanto tempo para fazer isso, será que você tá codando mesmo? Uhum. É uma pergunta que fica para mim, como recrutadora. Entendeu? Como assim? Tanto post todo dia? Eu sei que dá para fazer, até porque ele usa IA para isso, né? Ele gera a imagem na IA, ele Eu faz faço tudo 5 na IA. minutos. Eu sei. Mas assim, não são 5 minutos, porque você construiu aquele pensamento para fazer. O pedido sai rapidamente. Mas o processo da criatividade leva mais tempo. Que você poderia estar usando no teu sistema. Minha leitura. Entendeu? Aham. Ah, com certeza a pessoa de fora tá ouvindo assim. Exatamente, que eu estou de fora. Aham. Então eu falo assim, cara, o cara é bom pra caramba, tá gastando energia pra caramba, podia estar fazendo uma coisa mais útil. Entendeu? Uhum. E agora, esse sistema que você tá fazendo com a galera lá, o que não tá falando mais dele? Uhum. Isso não aparece pra mim. Entendi. Pra mim, isso seria mais interessante, né? Porque, assim, é aquilo que eu tô falando. Com quem você quer conversar? Com quem que você quer criar visibilidade? Com as pessoas sérias que têm a caneta na mão pra te contratar? Ou com a galera que vai achar tudo muito legal e engraçado? Uhum. Pensa nisso. Sim. Fala um pouquinho do sistema. Então, a regra de negócio seria para pescador, né? Então, seria para cadastrar pontos de pesca, modos de pescaria, tipos de pescaria. Aí, por exemplo, eu criei pelo menos uma marca, né? Que seria o Peixe Caiu. Botei o meu nome, Caio, um peixe. Aí o peixe Maneiro. caiu. Uma brincadeirinha assim, né? Então, eu queria lançar isso, como se fosse uma startup mesmo. E para facilitar a minha vida, como eu sou pescador, tô nessa área aí também, né?
Eu queria facilitar a minha vida. Aí tem a tabela de maré, tem a lua, tem os locais, a pessoa pode marcar no mapa os locais de pesca. Aí inserir as informações, eu peguei esse peixe aqui, grandão. Marcar aqui naquele ponto ali específico, a pessoa pode ir lá e pescar. Aí tem o modo que ela pegou, a isca, tem a forma toda ali. E para facilitar, né? Seria para facilitar a vida de um pescador mesmo. Isso é muito legal, porque a gente conversando na COT, eu falava muito isso. Eu falava, galera, pensa uma coisa que vocês conhecem, que vocês dominam, e vão fazer um sistema disso. E o Caio, ele seguiu à risca isso no sistema de pescaria lá. E assim, é algo que ele, né, que tu já conhecia bastante antes de começar a estudar programação, e hoje tu tá construindo algo para essa área. Uhum. Eu acho que isso tinha que estar na capa do teu LinkedIn. Tem que falar mais disso. Entendeu? Tem que fazer, de repente, um Zoom, se precisar de acesso com senha para gravar alguma coisa de mais de 1 hora, a COT disponibiliza para vocês, Uhum. com a tua equipe de trabalho, que são os outros alunos da COT, falando ali do código, colocar isso no ar, colocar dentro do LinkedIn, sabe? Assim, é conteúdo relevante, Sim. sabe? A gente tem que gravar um podcast depois com a galera contigo, e o Robert e o João também que estão no projeto, Legal. pra gente mostrar o projeto aqui também. Fazer entendeu? uma trilha, né? Postar É. essa trilha aí de aprendizado que vocês estão fazendo do projeto do início ao fim, né? Muita gente vai querer acompanhar essa trilha se você postar, né? Tu já é YouTube, posta os vídeos lá dos projetos. Exatamente. Colocar a trilha no YouTube, linkar teu YouTube no teu LinkedIn, entendeu? Mas assim, tecnicamente mesmo, sabe? Para você conseguir. Meu YouTube é um pouco mais técnico. Lá eu consigo fazer de uma forma mais técnica. Como o LinkedIn ele não aceita muito vídeo longo, eu tive que passar para o YouTube. No YouTube, o que eu tenho, né? Eu tenho provas que eu estou realizando e projetos de regra de negócio aleatórios. Show. Mas aí são muito longos. Por exemplo, o projeto final do curso agora já passou de 16 horas. Pô, 16 horas, a pessoa não assiste inteiro. Então é uma questão de jogar lá só para documentar. Mas você pode fazer parte 1, parte 2, Sim, parte e 3. posso fazer também time-lapse e botar no LinkedIn. A questão é que eu quero fazer isso, mas pegar ainda, fazer essa edição que demora também. Vocês têm que pensar que assim, no LinkedIn, vocês têm que se posicionar como. Você tem que criar autoridade no LinkedIn. O que é criar autoridade? Vocês são especialistas em Java, por exemplo. Perfil full stack. Beleza. Mas lembrar que vocês estão começando, tá, gente? Não, sim. Não, calma, né? Mas estão começando Não, mesmo. Sim, não, sim, mas eu digo, por exemplo, se eu entrar no teu LinkedIn e as primeiras coisas que eu ver forem os memes, você vai passar a imagem de que, beleza, é um LinkedIn ali engraçado, legal. Mas assim, se tu bater o olho e já olhar, peraí, tem coisa interessante aqui, dá caldo isso aqui. Pô, tem um sistema aqui interessante, ele tá falando de arquitetura, tá falando de programação. E o legal é que assim, poxa, olha, eu tô buscando aí a minha primeira alocação no mercado, mas eu já tô desenvolvendo isso. Eu estou buscando a minha primeira alocação no mercado, mas eu consegui desenvolver um projeto assim. Eu estou buscando a minha primeira alocação no mercado e eu tenho isso tudo aqui para te oferecer. Que eu já fiz. Uhum. Então eu não sou aquele cara que, apesar de estar procurando um estágio, eu sou leigo. Você está entendendo? O discurso ele tem que estar muito alinhado e você tem que mostrar o valor. Entendeu? Porque as redes sociais, quando você está usando elas para se posicionar para assim, ter o perfil profissional, né, para conseguir um emprego ou vender um serviço, é isso, assim, olha, eu sou ainda pequeno, mas olha, eu já consegui isso, aquilo e aquilo. Né? Eu estou começando a minha carreira agora, mas olha só quanta coisa eu já consegui desenvolver. Olha o meu mindset, né? Olha o quanto eu estou me dedicando aqui dentro. Sabe? Eu estou querendo mostrar para vocês que não estão me enxergando ainda as minhas 16 horas do projeto, que está lá no YouTube. Uhum. Conta essa história no LinkedIn. Linka o teu LinkedIn com o YouTube. Não precisa botar esse vídeo, não precisa editar esse vídeo para botar no LinkedIn. Mas você tem que conectar as pontas. Aí fez uma coisa nova lá, virou 17 horas. Galera, olha só, tem mais um capítulo novo lá no YouTube, assim, onde eu abordo isso, isso e isso. Entendeu? Você pode fazer esses links. E aí profissionalizou total. Sim. Isso aí. E vocês já estão desenvolvedores, entendeu? Vocês estão no momento de entrar numa software house, mas vocês já estão desenvolvedores, entendeu? Vocês não vão entrar numa empresa. Deixa eu reformular. O que acontece? Antigamente, a gente, né, eu tenho a oportunidade hoje de estar dando aula de Java já há 16 anos.
No início, a gente tinha muito, né, Fê, muita empresa que ela contratava o aluno da faculdade para treinar ele dentro da empresa. A gente já treinou muita equipe de muita empresa. A gente dava treinamento no Brasil inteiro, Brasil né? inteiro. Hoje, a gente ainda treina muita equipe, mas equipe, por exemplo, de sêniores, de De arquitetos, pleno. pessoal que, às vezes, por exemplo, pessoal que já trabalha com Java, mas trabalha com Java antigo e tem que pegar tecnologia nova. Mas a gente treinava muita equipe de estagiário. A gente treinava muita equipe de trainee, por exemplo. Hoje não, tu já tem que estar pronto. A empresa não tem como hoje te treinar. Ela já quer você pronto. Então vocês hoje já estão prontos, vocês já estão desenvolvedores. Entendeu? Então vocês já estão um passo à frente. Entendeu? Só que é aquilo que a Fernanda falou. O Tech Lead tem que te achar. Entendeu? Porque senão você não pode estar no mesmo bolo que a galera que precisa entrar na empresa para fazer um primeiro projeto ali do tamanho que vocês estão fazendo. Pô, vocês já estão fazendo sistemas que muita gente que está entrando hoje no mercado, às vezes, não tem noção, entendeu? Então, é isso, é se posicionar, galera, entendeu? E parabéns porque tu entrou na COT que mês agora desse ano foi? Ela tem uns 5 meses aí. Abriu. Abril. Olha isso, você tem nem um ano na COT, cara, entendeu? Só que vocês estão estudando de domingo a domingo, entendeu? Então é posicionar isso, entendeu? Também, que nem a Fernanda falou. Eu tô morando na Cote já. Bora, pô. O consumo de café tá como já, né? É. Já tá em níveis Já tô preocupantes morando já. na Cote. Eu tô Exato. sentindo que eu ando comprando mais café do que antes, entendeu? Então, Exatamente. gente, deixa eu fazer a última pergunta aqui, que o nosso tempo já tá indo embora. Passou muito rápido, né? Que conselho você daria para alguém que tem dúvida se faz ou não, se escolhe ou não a área de TI? O que você aconselharia aí? Se escolhe ou não? Pô, boa pergunta. Eu tenho que saber o que a pessoa quer, né? O que a pessoa gosta de fazer e o que ela tá disposta também, né? Para a área de TI, você vai ter que estudar muito. Se a pessoa não gosta de estudar, então não vem para a área de TI. Mas se você vive numa realidade que você tem que pegar ônibus para ir pro trabalho, né? Tem que trabalhar final de semana, trabalha na escala 6x1, trabalha em shopping, como eu já trabalhei em shopping, E TI 6x1. vai trabalhar 8x8. Não tem nem 8 dias na semana, mas vai ser isso. Sim, mas Sete pô, por zero. provavelmente tu vai trabalhar de segunda a sexta ali, podendo trabalhar do conforto da sua casa, né? Ter uma qualidade de vida bem melhor, né? E com salários que você, com o tempo, vai alcançar, que você não alcançaria em outra profissão, que você ficaria 10 anos na profissão recebendo a mesma coisa, só com reajuste anual. E no TI não, é aí 2 anos tu vai de júnior, tu vai para pleno, daqui a 3 anos tu vai para sênior, depois tu Pleno, tem... mais. Isso, aí tu vai mudando para arquiteto, e aí vai aumentando e você tem uma qualidade de vida melhor, né? Um salário justo e podendo trabalhar de casa, sem ter esse estresse do trânsito, de ficar indo pro trabalho, final de semana tranquilo. Então, mas tudo, nada bem fácil. Tem que estudar. Se você não gosta de estudar, então procura outra área. Mas se quiser ir para a área de TI, tem que estudar e tem que estar disposto. Tem que estar disposto ali a botar as caras no livro, a codar bastante, né? Quebrar a cabeça, ficar sem dormir por causa de um ponto e vírgula. E vai ter que quebrar a cabeça e estudar bastante para ter uma qualidade de vida melhor. Mas a área de TI é ótima, vai conseguir fazer conexões com várias pessoas, é impressionante, diferente, né? Então vai ser muito bacana. E antes do Caio responder, eu acho legal, porque assim, a nossa área, você ganha o que você sabe, entendeu? Não tem aquela de, fulano é mais bonitinho, fulano, né? Não tem isso, não existe. Se você não sabe, você não se mantém na área principalmente de programação. Não se mantém, não se mantém. Você não consegue enganar ninguém, entendeu? Não consegue. A partir do momento que você entra no mercado, o mercado ele te exige num nível que, como tu falou, tu não vai parar de estudar nunca, entendeu? E tu não consegue empurrar com a barriga, você não consegue enganar, não tem como, não tem como. O Então, esforço vai trazer retorno, né? isso, e se você não se esforçar, não se dedicar, o mercado também é cruel. Então, assim, eu falo, não é que ficam os bons, ficam aqueles que entendem isso, entendeu? Que enquanto você tiver. Você pergunta assim, Sérgio, quando que eu não estou estudando? Quando você está dormindo. A partir do momento que você está acordado, você está ali vendo alguma coisa, consumindo, pensando no código. Não tem, a gente respira isso todo dia. E as tecnologias, elas aparecem numa velocidade que, cara, pra gente acompanhar isso é surreal. Tem que estar estudando toda hora, entendeu? Falei, Caio, foi mal. Então, eu acredito que eu recomendo a todos. Menos aquelas pessoas que não estão dispostas a horas de voo, né?
você colocar horas naquilo ali. É uma carreira para a vida toda, então você leva tempo até você fazer o domínio ali. Tem pessoas que não estão tão abertas à tecnologia. E essas pessoas talvez não seriam o mais adequado, mas eu acredito que todas se esforçarem conseguem aprender tudo. Mas tem que estar sempre aberta àquela questão de você estudar todos os dias, se manter sempre atualizado com as novas tecnologias. Então, eu recomendo todos. E o TI é uma área gigante, né? Tem vários caminhos aí pra você seguir. Quem gosta mais de codar vai pra parte do back. Quem gosta mais de uma coisa visual vai pra parte do front, né? Então tem galera que gosta de dados, vai fazer ali cientista de dados. Então, galera de QA também. Então tem uma área gigantesca pra você escolher, né? E ver o que mais se enquadra no seu perfil. E quanto mais tu estuda, mais dá vontade de estudar tudo, né? É isso aí. Quando eu chego lá na COT, lá eu fico como se estivesse numa loja de jogo. Que você quer comprar, né? Quer comprar todos os brinquedinhos ali. Quer saber tudo. A pessoa tem que ter essa vontade, né? Se ela não tiver isso, ela não consegue se manter na área. Porque é uma carreira de uma vida. É uma vida estudando. É uma vida. E você, como você falou, não vai parar de estudar. Mas tem que se manter estudando. E horas de voo, né? Quanto mais horas você coloca ali, para você ser um profissional cada vez melhor. E você vai ser recompensado por aquilo ali. Isso aí. É o que eu falo, não dá pra aprender a programar vendo o outro programar, né? Tem que fazer, tem que Nossa, meter a mão. isso. Tem que Tem que meter a praticar. mão, tem que meter a Tem mão. que Não praticar. adianta, você não aprende a tocar um instrumento vendo um vídeo de alguém tocando um instrumento. Você não aprende a programar vendo um vídeo de alguém programando. Você tem que fazer. E quando tu faz é que você vê o quanto você tem que dispor de tempo, de dedicação para aquilo entrar no sangue. Entendeu? É o Porque que Desculpa, Pode falar. porque não tem aquela coisa, nasci pra isso. Não é só pra isso. Você tá vivendo pra fazer aquilo acontecer na tua vida. Então, se você quer aquilo, o Caio falou, é horas de voo, é estudar, virar à noite, todo dia tá respirando aquilo, tua família olhar pra tu e falar, cara, tu tá estranho, tu só tá estudando, cara, não tô te reconhecendo, tá no caminho certo. É. Fala aí. né? Eu acredito que poucas pessoas amam programar, né? Acho que poucas, né? Mas todo mundo ali tá ali disposto a estudar para atingir a meta que ela colocou ali, né? Que é o objetivo de vida dela. E você não vai aprender a programar, ficar vendo um vídeo aula no YouTube de fazer clone disso, clone daquilo, só Ctrl+C, Ctrl+V. Só vai aprender mesmo praticando, fazendo teu projeto pessoal, teu projeto individual ali e praticando sozinho, né? Isso aí. Ficar vendo só videozinho no YouTube, pegando ali o que o professor tá botando e botando no teu código, você só tá dando volta, só tá dando volta. Você vai só aprender praticando ali sozinho e vai dar erro, vai dar problema mesmo e você tem que... E é assim que tu vai aprender, resolvendo seus problemas. Como tu falou, né? Quem não virar à noite por causa de um ponto e vírgula não sabe o que é programar, né? E olha, eu vou deixar um recado para quem tá vendo o nosso podcast. Se Deus quiser, quando você estiver assistindo, eles já vão estar alocados, mas se vocês precisarem de bons programadores, ó, Pode Nildo, levar. Caio aqui, leva, porque a gente garante, eles são muito feras. Vou deixar o LinkedIn deles aqui no rodapé do episódio, né? Para poder honrar toda a dedicação que eles têm como aluno na COT, né? Eles são fora da curva e por isso eles estão nessa mesa antes mesmo de ser alocado, que geralmente a gente traz quando vocês já estão no mercado. Mas conversando com o Sérgio identificou que vocês realmente têm uma dedicação incrível e por isso a gente quis ter vocês aqui conversando um pouco hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Tá? E já vocês estão no mercado. Obrigado, É. foi um prazer poder participar. Então, gente, esse episódio termina por aqui. Vou deixar o LinkedIn deles aqui, o GitHub deles, dá uma olhada lá, conversa com eles, tirem as dúvidas, porque eles já estão prontos para ajudar vocês. Tá? Até o próximo. Valeu. Uhum.